Com o nome Guia para o Controle Biológico Clássico de Pragas em Florestas Plantadas e Naturais, a ideia é que o livro sirva de base para que profissionais da área de controle biológico possam implementar com sucesso alguns programas, principalmente em países em desenvolvimento. Professor Carlos Wilken, obrigado pela participação aqui hoje com a gente. Obrigado, Júlio. Obrigado, Vitor. Professor, para a gente começar o nosso bate-papo, queria que você falasse um pouquinho como que surgiu esse convite da ONU para você integrar essa lista valiosa de pesquisadores participantes da obra. Particularmente a ONU, né, pela sua organização em diferentes associações, organizações, tem a FAO, que é a Organização Internacional de Agricultura e Alimentos, e aí eles desenvolvem uma série de projetos internacionais, né, e o foco basicamente é a questão de sustentabilidade na produção. E aí, não só na área de agricultura, mas também na área florestal, né, eles envolvem isso, e esse projeto baseado, né, foi feito um convite com vários pesquisadores, incluindo da América do Norte, da Europa, da África do Sul, da Austrália, e aqui da América Latina nós acabamos sendo convidados em função, né, dos trabalhos, participações em congressos internacionais, justamente na área de controle biológico, que hoje é um dos pilares aí da sustentabilidade. Para o leitor que tiver acesso a essa obra, professor, que tipo de conteúdo ele vai encontrar ali? Então, com a expertise desses pesquisadores, né, isso foi coordenado pela doutora Shiroma, que é representante da FAO, né, na área florestal. O objetivo, basicamente, é a gente trazer numa linguagem bastante acessível, principalmente para produtores florestais ou agricultores que se interessam na parte florestal, não só envolvendo a parte da produção em si da floresta de madeira, mas também o foco foi ampliar isso para aquelas espécies frutíferas, mas que são o que nós chamamos de arbóreas, né? Então, árvores como mangueiras, etc. Então, inclusive porque muitos países, principalmente na região dos países em desenvolvimento, pegando América Latina, África, Sudeste da Ásia, às vezes nós temos aí os sistemas agroflorestais, que envolvem não só as culturas anuais, mas também espécies de árvore, inclusive frutíferas. E o objetivo é relatar todos os casos onde é possível a gente trabalhar com controle biológico. Para a gente falar um pouquinho do seu texto, professor, presente nessa obra, você trabalha com a questão de combate de pragas na cultura do eucalipto, né? O que você apresenta para os leitores nessa obra? Então, o foco principal do livro, que nós chamamos de controle biológico clássico, é quando nós temos problemas de introdução de pragas de um país para outro, né? Isso hoje é relatado como, né, o problema de pragas invasivas ou invasoras. Esse é um problema mundial não só na área agrícola, florestal, mas inclusive na área ambiental. E nós temos trabalhado, porque infelizmente no Brasil nós temos tido problema desde 2003, basicamente, com a introdução de pragas, né, de insetos australianos associados às florestas de eucalipto e que tem causado muito problema aqui, né? Só para citar um dado, uma das pragas que nós chamamos popularmente aqui no Brasil de percevejo bronzeado, ele foi detectado em 2008 aqui, mas no período entre 2010 a 2015 que nós monitoramos, esse inseto ele causou um prejuízo de 1,1 bilhão de reais em perda de madeira. E a gente está numa região que o eucalipto é forte, né, professor? Então, o eucalipto dentre as espécies florestais, temos de floresta plantada, né, que é a base da nossa de matéria-prima para as indústrias de papel e celulose, né, de chapas de madeira e de carvão vegetal, que é a base para a indústria siderúrgica do Brasil. Então, ele tem um papel importante, né? A parte florestal ela representa quase 4% do PIB do Brasil, né? Então, isso é importante. O problema é assim, em 2012 nós acompanhamos tudo isso, foi o ano do pior surto, nós tivemos, dos que nos responderam do levantamento, mas foi estimado em mais de 250 mil hectares infestados e que necessitariam de controle e que basicamente naquele momento, apesar de não ter registro, recairia só com o uso de controle químico, de inseticidas químicos. Isso, além do custo, né, ele teria um impacto ambiental grande, porque apesar de ser uma cultura, etc., né, a aplicação, e tem que ser feita uma aplicação por avião, uma aplicação aérea, por causa da altura da cultura, né, nós estamos falando plantios que têm de 25 a 30 metros de altura, então não é fácil fazer esse tipo de aplicação. E a proposta foi, então, uma parceria já com internacional que o Brasil tem junto com a África do Sul e principalmente com a Austrália, nós fizemos a introdução de um inimigo natural, e isso algumas regiões, nós temos trabalhado em Minas Gerais, isso num período de 6 anos,
nós tivemos redução de mais de 95% da área infestada. Então, uma das empresas chegou a ter, em 2012, 70 mil hectares infestados, né, que necessitariam de controle, e em 2017 essa área caiu para mais ou menos 4.500 hectares, né, sem o uso de uma gota de inseticida. Uma ótima resposta, né? Professor, qual que é a importância de profissionais de vários países terem acesso a essas experiências e também para a ONU, como que isso casa com o trabalho dela dentro desse ramo da questão da alimentação? O objetivo assim, é trazer toda essa experiência desses pesquisadores para citar os casos que, independente do tipo de floresta, se é natural ou plantada, do tipo de clima que nós estamos falando, se é uma região tropical, uma região temperada ou subtropical, em que todos esses casos, o controle biológico clássico, que envolve aí você ir no país de origem, achar um inimigo natural, fazer a introdução de modo oficial, que tem que passar pelas agências regulatórias, Ministério da Agricultura, Meio Ambiente, etc., de cada país, fazer as pesquisas e a liberação não é uma coisa rápida nem fácil, mas, então, independente desses cenários, todos esses casos foram casos de sucesso, né, pelo menos relatados. E aí o que nós queremos nesse guia, na verdade, é criar um passo a passo para que possa dar auxílio, né, então o que seria o objetivo da ONU com isso. É uma linguagem relativamente simples, direta, para que isso sirva de base, primeiro, para as agências o Ministério de Agricultura dos diferentes países, principalmente em desenvolvimento, né, possam ter acesso, produtores agrícolas e florestais, eles consigam ter uma base, um passo a passo de como deveria ser feito isso. Porque não é uma coisa que depende só de um produtor, mas é um programa, é uma cadeia. E principalmente para dar essa base para os pesquisadores e para os ministérios, né, para os fiscais agropecuários, ajudarem na implantação de controle biológico. Para você, pessoalmente, professor, e também para a Unesp, né, a entidade que você representa, qual que é a importância de participar de uma obra tão relevante, né, mundialmente? Quando nós somos convidados, na verdade é uma surpresa, a gente nem sempre espera esse tipo de convite, que é muito prazeroso, né, para nos dar orgulho, até porque não é só uma representante do Brasil, na verdade nós tivemos que citar os casos, porque acabamos sendo aqui pela universidade, né, que representa, não tem nenhum outro representante brasileiro e nem da América Latina, né? Então, os casos que nós citamos aqui no Brasil são casos que nós já temos trabalhado, inclusive, em colaboração em países como o Uruguai, como a Argentina, como o Chile, né? Já fomos beneficiados, né, uma outra parceria lá atrás com o México. Então, é uma experiência de todo esse continente que nós estamos aqui. Então, isso, particularmente para a Unesp, isso representa a importância dela, né, em termos de a gente, ainda apesar de todas as dificuldades que nós estamos passando no Brasil, com a crise econômica, a falta de recursos, que é possível fazer isso, né? E que o objetivo, acho que para nós aqui como Unesp, tudo isso é continuar estimulando principalmente os estudantes, né, e levar essa mensagem para os produtores na parte de extensão, que é possível a gente desenvolver programas, né, que acabam sendo reconhecidos internacionalmente. Tá certo, professor. Bom, para os interessados em ter acesso ao conteúdo dessa obra, ela está disponível para download gratuito pelo link que aparece aqui no seu vídeo. Professor, mais uma vez agradeço a participação com a gente. Muito obrigado pela atenção.